Terminou agora há pouco na Vila Belmiro a estreia do Santos com vitória sobre o Novo Horizontino, 2-1 de virada. É aquele jogo que sempre tem dificuldades para o lado do Santos vencer. Os caras ainda saíram na frente e o Santos buscou a virada até o fim. E com o Gabigol e com o Tassiano, o Santos acabou fazendo 2-1 e garantindo a vitória para o lado do Santos. Uma vitória muito importante para o Santos, que ele larga já a temporada com a vitória, começando bem, porque o próximo jogo do Santos também é difícil, não é fácil contra o Palmeiras fora de casa, e isso daí já deixa um alívio maior para o lado do Santos com essa vitória contra o Novo Horizontino. O Santos, que começou o jogo logo no início, o Gabigol metendo um gol nos caras, mas estava impedido, mas ali já mostrou a fome do Gabigol e o jeito que ele vai jogar no Santos, que ele não vai perdoar o adversário. E aí, aos 29 minutos, o Jodir saiu mal do gol e o Cabadeiro não teve a calma, não se ajeitou o corpo, chutou de qualquer jeito, ou tivesse tocado de primeira para o Gabigol fazer o primeiro gol dele e fazer o gol do Santos, acabou ele se complicando todo e chutando aquela bola para fora. E aí os caras fizeram o gol, depois de um cochilo total da defesa do Santos, o Santos dormiu em toca, dormiu com toca, e aí os caras acabou fazendo 1-0. E tiveram até chance de virar o jogo, graças ao Brazão, que fez duas boas defesas lá e acabou limpando a barra do Santos em levar o segundo gol. Depois, aos 36 minutos, o Cabadeiro teve tudo de novo para fazer o gol e acabou limpando o goleiro e jogou de qualquer jeito, chutou para fora, quando deveria ter parado a bola, levantado a cabeça e tocado para alguém que vinha de trás para fazer o gol. Infelizmente, mais uma vez, o Cabadeiro foi mal na jogada. Talvez ele tentando chutar de primeira ficava mais difícil, porque você sabe que aquela bola ali sempre tem um zagueiro entrando debaixo do gol. Ele tinha que talvez se ajeitar e tocar para alguém que vinha chegando. Depois, no segundo tempo, depois no final do primeiro tempo, a gente teve a bola lá do Zé Ivaldo, do Zé Ivaldo que não, do Roleiser, que chutou por cima, e aí no comecinho do jogo, já no segundo tempo, o Zé Ivaldo salvou em cima da linha, que poderia ser o segundo gol dos homens do Novo Horizontino. E aos 6 minutos, o Gabigol foi para a rede e mostrou porque é artilheiro. A bola, depois de uma bela jogada do Roleiser, que roubou a bola do meio-campista, tocou para o Lautaro, cruzou, o Gabigol ajeitou, o Roleiser chutou, a bola bateu no zagueiro, voltou de novo para o Roleiser, tocou para o Gabigol e acabou fazendo o segundo gol do Santos. E aí o jogo ficou meio morno. O jogo ficou meio morno, às vezes o Novo Horizontino querendo pegar o Santos de surpresa no contra-ataque, e aí o Santos tentando se segurar, começou aquelas modificações, as substituições, começou a entrar os meninos, e aí o Santos deu uma caída, e o Novo Horizontino parece que se ajeitou mais em campo. E aí estava correndo perigo o Santos, mas aí aos 73 minutos lá, uma falta cobrada, me parece, pelo Igor Vinícius, e o Tassiano meteu uma cabeçada na trave, muito bom de cabeça o Tassiano nessas bolas. Eu tinha acabado de falar pro Nel, que eu já fiz um vídeo aqui que o Vojvoda tinha que pôr o Tassiano para jogar, porque os torcedores só metiam o pau e não punham o cara para jogar, tem que pôr para saber se o cara é ou se não é tudo isso. E aí o Vojvoda colocou no final do ano, e acabou na final da temporada passada, e acabou ele fazendo 2 gols contra o Cruzeiro, e hoje ele entra de novo e faz mais um gol para o Santos. É muito interessante, é muito interessante. Portanto, essa bolada na trave, a bola não entrou, e aí, aos 43 minutos, o gol do Santos da vitória. Uma bela jogada do Igor Vinícius lá pela direita lá, cruzou, ele foi para um lado, foi para o outro, lembra do Osmar Santos, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, cruzou, e que gol! E foi gol do Tassiano, que fez bonito para o Santos e deu 3 pontos para o Santos já na largada do Campeonato Paulista. Muito interessante, uma vitória muito importante para o Santos. Ó, eu vou dar as notas dos jogadores aqui, na minha opinião, aquilo que eu vi. O Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, ele teve 2 defesas importantíssimas lá naquele primeiro tempo, quando o atacante saiu na frente e ele
ajudou enrolado ali com o Zé Ivaldo, acabou cortando aquele lance, e aí em seguida o cara bateu e ele ainda espalmou para a linha de lado. Para mim, eu vou dar uma nota 6,5 para o Gabriel Brazão e vou dar uma nota 6,5 para o Igor Vinícius. Que no primeiro tempo, o Igor Vinícius acabou deixando muito espaço ali pelaquela direita ali, e às vezes, talvez, até uma falta de cobertura do Adonis Frias com o Igor Vinícius. Parece que ele estava meio enrolado ali. Na hora do gol dos caras, estava todo mundo envolvido ali, quase dentro da pequena área ali, para deixar o cara entrar livre e fazer o gol. Eu vou dar uma nota 6,5 pelo segundo tempo do Igor Vinícius, que ele soltou um pouquinho mais, e até mesmo pela jogada do gol, que ele se preparou todo para fazer caprichado e sair o gol do Santos. O Adonis Frias, eu achei que não foi aquele zagueiro que eu esperava de ver hoje, não. Mas vou dar uma nota 5 pela vitória do Santos. Pela vitória do Santos. O Zé Ivaldo foi bem no jogo. O Zé Ivaldo, às vezes, ele é meio. O meu irmão fala que ele é ruim, mas ele fez até um jogo interessante hoje. Eu vou dar uma nota 6,5 para o Zé Ivaldo. Vou dar uma nota 6,5 para o Zé Ivaldo e o Escobar eu vou dar uma nota 5. É aquele Escobar que a gente sabe que marca, mas na hora lá no ataque é complicado, às vezes, você esperar da grande jogada do Escobar. Eu não sei aquele lance lá contra o Palmeiras, cruzando a cabeça do Robinho Júnior e o Roleiser fez o gol do Santos. Eu não sei lá. O Ilharão, aquele Ilharão que realmente ele vai ser aquele jogador ali que sempre vai estar presente ali naquele meio campo do Santos, porque dificilmente se machuca, e aquele jogador seguro também. Para mim, uma nota 6,5 para o Ilharão, uma nota 6 para o Schmidt, talvez um pouquinho mais acanhado no jogo. E o Roleiser, que fez um bom primeiro tempo, chamando o jogo, buscando o jogo, pedindo o jogo, tocando a bola, tentando chutar, tentando achar o Gabigol. Eu vou dar uma nota 6,5 para o Roleiser, só que tem que rever esse problema do Roleiser, que ele não aguenta jogar os 90 minutos. Não sei o que acontece, mas ele não aguenta jogar. E o Cabadeiro? Cabadeiro, 3,5 para o Cabadeiro. Pelo que ele fez dentro de campo, ele não fez nada. Agora, a culpa não é só dele. A culpa não é só dele. Era mais fácil o Vojvoda torcer o braço e pôr o Robinho Júnior jogar, fazer o gosto da torcida, porque se o Robinho Júnior não vai tão bem, era mais fácil ele no segundo tempo tirar o Robinho Júnior e colocar o Cabadeiro. Porque aí o torcedor ia falar: o Robinho Júnior não foi tão bem, ele tentou como Cabadeiro no segundo tempo. Mas não, ele não torceu o braço para os torcedores e entrou com o Cabadeiro, quando todo mundo estava contando que era o Robinho Júnior que ia entrar. E aí ele não foi bem e o torcedor vai vaiar? Claro que vai vaiar. Talvez fosse o Robinho Júnior, o torcedor ia entender, é um garoto. Então, talvez aí a culpa não é do Cabadeiro, e sim a culpa do nosso queridíssimo Vojvoda, que teimou em colocar o Cabadeiro e não colocar o menino da Vila. Então, eu divido essa culpa do Cabadeiro dentro de campo com o Vojvoda. O Lautaro Dias fez um bom jogo, o Lautaro Dias. Para mim, uma nota 6. Ele participou do primeiro gol do Santos, quando ele recebeu do Roleiser, cruzou, rasteirinha ali, o Gabigol ajeitou. Então ele fez até um bom jogo. Começou assim meio que mal no jogo, mas terminou até buscando algumas jogadas ali, quando ele caiu ali para aquela esquerda ali, se firmou mais para aquela esquerda ali. E o Gabigol, para mim, foi o melhor em campo. Para mim, foi o melhor em campo. Vou dar uma nota 7 para o Gabigol. Fez o gol do Santos, tentou mais algumas jogadas lá. Eu acredito que o Gabigol vai dar muito certinho ali no Santos. E eu acredito que vai fazer muitos gols. Aí tivemos o Gustavo Henrique, que entrou um pouquinho meio acanhadinho, levou até um cartão amarelo. Mas eu vou dar nota 5. É aquilo que eu falo. Os meninos têm que ir com calma, vai entrando aos poucos, até ganhar casca, para poder ganhar confiança. E com a hora que entrar para decidir sim. Então, para mim, uma nota 5. E o Tassiano? O Tassiano entrou já no segundo tempo, mas eu vou dividir ele ali com o Gabigol. Porque, para mim, quer dizer, não vou dividir porque eu vou dar nota 6,5 ali, mas ele foi muito importante para o Santos, porque ele entrou uma cabeçada na trave, que não é gol, é claro, é a mesma coisa que nada, mas depois, no cruzamento do Igor Vinícius, ele fez aqui o gol do Santos, o gol da vitória. Para mim, uma nota 6,5 para o Tassiano. Foi muito importante no jogo hoje, claro que foi. Fez o gol da vitória. O Robinho Júnior, que entrou tentando alguns dribles ali pela direita ali, tentou alguma coisa diferente, mas estava meio acanhadinho no jogo também. Eu vou dar uma nota 5,5 para o Robinho Júnior,
e o Matheus Xavier uma nota 5,5. Até mesmo que na hora daquele chute parece que estava impedido, que ele entrou pela esquerda e tentou chutar, não era para ele chutar, era para ele tocar para o Tassiano, que talvez a bola chegaria no Tassiano, para o Tassiano fazer o gol, mas ainda bem que parece que estava impedido e não ia valer nada. E o Juan Pablo Vojvoda, eu vou dar uma nota 5 para o Juan Pablo Vojvoda, porque da teimosia dele com o Cabadeiro em campo, e em vez dele ter invertido, eu entro com o Robinho Júnior, se ele não for bem, eu venho com o Cabadeiro no segundo tempo. Mas, infelizmente, ele teimou, quis ganhar a queda de braço com os torcedores e foi com o Cabadeiro. Então, quer dizer, ele tem um pouco de culpa. Para mim, uma nota 5 para o Vojvoda na tarde deste sábado, lá na Vila Belmiro, na grande vitória do Santos. E aí, eu vou dar nota para a arbitragem. Para mim, eu vou dar uma nota 7 para a arbitragem. Passou despercebida, não teve muitos problemas, tiveram uma boa arbitragem, nada de muitas coisas de dúvida dentro do jogo. Para mim, uma nota 7 para a arbitragem tá bom demais, porque você não pode dar muita nota para a arbitragem, senão eles ficam muito folgadinhos. Mas fizeram uma boa arbitragem esta tarde lá na Vila Belmiro. Portanto, tá aí. Santos, vitória logo no início do campeonato, uma bela de uma vitória, e agora vamos esperar que venha o Palmeiras pela frente. O todo-poderoso Palmeiras na quarta-feira. Quem sabe aí o Peixe pode surpreender o Verdão lá. Me parece que vai ser na Arena Barueri. Vamos torcer e acreditar sim numa grande vitória do Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.